Você que acompanha o canal Gov, a Cúpula da Amazônia segue nesta quarta-feira. Neste momento, os líderes vão tirar uma foto. Vamos acompanhar. Você acompanha imagens ao vivo de Belém, no Pará, onde acontece a Cúpula da Amazônia. A quarta reunião dos presidentes dos estados partes do Tratado de Cooperação Amazônica. Você vê aí a organização para a foto oficial do segundo dia da cúpula. O presidente Lula tem o governador do Pará, Helder Barbalho, ao lado dele. E ele vai fazer a foto oficial com os líderes dos países que assinam o Tratado de Cooperação Amazônico e também com países convidados, representantes de países convidados. Noruega, Peru, Indonésia, Venezuela, Guiana, República Democrática do Congo, Brasil, Colômbia, Congo, São Vicente e Granadinas, Equador, Bolívia, Suriname e França. Os convidados são países que possuem florestas tropicais, países em desenvolvimento que possuem florestas tropicais de outras regiões do mundo, como a República Democrática do Congo e a República do Congo, além da Indonésia, São Vicente e Granadinas. Também foram convidados representantes da Alemanha, Noruega e França, que tradicionalmente apoiam projetos e iniciativas na Amazônia, assim como representantes de organismos multilaterais e entidades financeiras internacionais, com o objetivo de buscar novas parcerias nesta nova etapa de cooperação amazônica. A partir dessa foto, logo depois, eles vão para uma reunião, a segunda reunião de líderes, que acontece logo mais na cúpula. Antes da cúpula, no fim de semana, ocorreram os diálogos amazônicos, debates com a sociedade civil para aprimorar o diálogo, para fortalecer as ações, políticas públicas e investimentos na região amazônica. Os resultados foram levados aos líderes agora na cúpula da Amazônia. Você acompanhou a foto oficial dos participantes do encontro da Cúpula da Amazônia em Belém, no Pará. Esta reunião teve a presença dos integrantes da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a OTCA, além de representantes de países em desenvolvimento com florestas tropicais de outras regiões do mundo e também convidados especiais. Voltamos daqui a pouquinho com a transmissão ao vivo da reunião com o presidente Lula e esses representantes. Fique ligado com florestas tropicais de outras regiões do mundo, além de outros convidados especiais. Vamos voltar a Belém, no Pará, para acompanhar ao vivo este encontro. A ação do bioma é a promoção do bem-estar de seus habitantes. No dia de hoje, expandiremos esse diálogo com nossos parceiros da Bacia do Congo e do Sudeste Asiático e com países que têm apoiado nossos esforços na região amazônica. Amigos e amigas, eu queria propor um jeito de organizar essa reunião. Primeiro, o meu ministro Mauro Vieira falará 10 minutos sobre o resumo dos trabalhos de ontem. Depois, na sequência, veremos as intervenções por 10 minutos dos países convidados. Primeiro, o presidente da República Democrática do Congo. Segundo, presidente da República do Congo.
Terceiro, primeiro-ministro de São Vicente e Granadina, presidente da CELAC. Quarto, enviado especial do presidente da Indonésia. Quinto, presidente da COP28. Na sequência, ouviremos o enviado especial da Noruega e da embaixadora da França no Brasil. Ambos terão 5 minutos para falar. Eu vou pedir ao ministro Mauro Vieira que coordene essa reunião. E depois de ouvirmos todos os companheiros e as companheiras, nós vamos ter um debate muito importante sobre essa reunião, o que aconteceu ontem, o nosso documento sobre as florestas que nós teremos que aprovar aqui. E esse debate eu espero que todos os companheiros, sobretudo os convidados, possam se inscrever para falarem. Eu passo a palavra ao ministro Mauro. Muito obrigado, senhor presidente, senhores presidentes, chefes de Estado, chefes de governo, chefes de delegação. Bom dia a todos. Farei um breve relato da reunião de cúpula dos 8 países amazônicos realizada ontem. Como disse o presidente Lula, ontem a floresta nos une e nos motiva a nos coordenarmos para equacionar desafios ambientais, econômicos e sociais. Dos nossos debates, fica claro que há muita convergência entre os nossos países. Aspiramos todos poder encontrar um equilíbrio entre crescimento, inclusão social e proteção ambiental na Amazônia. No marco da soberania que detemos sobre os nossos territórios. Essa visão conjunta, essa comunidade de interesse que conseguimos conformar é o resultado de décadas de diálogo, de cooperação e de construção de confiança ao amparo do Tratado de Cooperação Amazônica. Para que essa visão compartilhada não fique apenas no plano das palavras, teremos de adotar ações concretas, ações com sentido de urgência. Não podemos chegar ao ponto de não retorno na Amazônia. O atual contexto de agravamento das múltiplas crises planetárias, ambientais, mas também relacionadas à desigualdade, à fome e à pobreza, exige resposta que não pode tardar. Os 8 países membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica concordam sobre a orientação pragmática dos esforços na Amazônia. Entre as muitas decisões que tomamos ontem, criamos uma aliança amazônica de combate ao desmatamento. Estamos fortalecendo nossa cooperação em ações de comando e controle para combater os crimes ambientais e delitos conexos. Estamos pensando em alternativas sustentáveis para a região. A implementação da Declaração de Belém será guiada pela ciência e pelo conhecimento, desde uma perspectiva ampla, incluindo os saberes ancestrais e os aportes da sociedade civil. Governos, pesquisadores e sociedade, incluindo povos indígenas e comunidades locais, participarão lado a lado de novo painel intergovernamental sobre mudança de clima da Amazônia, estabelecido em nossa Declaração de Belém, ontem adotada. Estamos criando diversas instâncias na organização do Tratado de Cooperação Amazônica com participação social. As pessoas constituem o centro da agenda de cooperação aqui lançada. Nossas populações precisam de bons empregos, de políticas e serviços públicos que proporcionem melhores vidas, com bem-estar e dignidade, com base em atividades que mantenham as florestas em pé. Nesse sentido, quero destacar o protagonismo que o presidente Lula decidiu conferir à participação social nessa 4ª reunião dos Estados signatários do Tratado de Cooperação Amazônica. É uma novidade com relação às anteriores edições. Poder avançar nossas conversações em 2 trilhos, entre governos e entre a sociedade civil. Nos últimos meses, consultas se deram
nos planos nacionais e regional para pensar a cúpula e construir a Declaração de Belém ontem adotada. Esse processo de consultas à sociedade civil teve um importante capítulo na reunião técnico-científica da Amazônia em Letícia, na Colômbia, que gerou aportes importantes para o nosso debate. Culminou nos diálogos amazônicos realizados aqui em Belém do Pará. A programação dos diálogos incluiu mais de 400 eventos que contaram com a participação de quase 30 mil pessoas e 800 lideranças indígenas. Representaram um marco referente à integração entre sociedades e governos. Esses encontros se realizaram entre os dias 6 e 8 de agosto corrente, antecedendo esta cúpula. Nossos presidentes receberam ontem as recomendações de porta-vozes das 5 plenárias da sociedade civil, que ressaltaram a necessidade de contar com uma nova abordagem para a Amazônia, que leve em conta as visões daqueles que conhecem a região. Também recebemos contribuições de representantes do Parlamento Amazônico e da Coalizão de Autoridades Locais da Amazônia, que refletem a importância de prefeitos, governadores e parlamentares nesse processo. Esses documentos serão examinados com toda atenção, pois guiarão esforços futuros. Lançam desafios que ajudarão nossos 8 governos a continuar a buscar uma atuação mais incisiva para cuidar da Amazônia. Nossas políticas públicas devem dar conta das aspirações desses múltiplos setores. Em âmbito regional, a maior participação social deve se dar também por meio das novas instâncias a serem criadas na estrutura da organização do Tratado de Cooperação Amazônica, com o Foro das Cidades Amazônicas, o Observatório sobre a Situação de Defensores de Direitos Humanos e o Mecanismo Amazônico dos Povos Indígenas. Os povos indígenas, que correspondem a apenas 5% da população humana, cuidam de 82% da biodiversidade do mundo e merecem ter mais incidência nos debates intergovernamentais sobre a Amazônia. Senhoras e senhores, ao registrar os significativos resultados alcançados pela atual gestão na Secretaria Permanente da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, os países membros também coincidiram com relação à necessidade de fortalecimento da organização, que deve ser priorizada como plataforma de ação conjunta, consolidando sua primazia na governança da cooperação amazônica. Os mandatos que emanam desta cúpula implicam na ampliação de programas, projetos, iniciativas e instâncias e para que a OTCA esteja em condições de assimilá-los em seus trabalhos, necessitará de capacidades institucionais reforçadas. O fortalecimento do mecanismo passa pelo maior engajamento dos nossos países, pela ampliação de seus quadros e pela criação de um instrumento financeiro, além de apoio de atores extra-regionais. Convidamos, assim, os organismos multilaterais, entidades financeiras internacionais e países amigos que cooperam na Amazônia a estabelecerem parcerias com a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica nas diversas frentes a serem criadas. Senhoras e senhores presidentes, senhoras e senhores, se a floresta amazônica une nossos 8 países, as florestas tropicais nos unem a outras regiões do mundo. Os 8 países amazônicos e nossos companheiros da República do Congo, da República Democrática do Congo, da Indonésia e de São Vicente e Grenadinas, temos muito a ensinar ao mundo na área ambiental. Nunca é demais lembrar que temos cerca de metade ou mais de nossos territórios nacionais cobertos de florestas. Por isso, temos insistido que os países com extensas florestas tropicais precisamos ter o peso e a voz que nos correspondem nos debates multilaterais. Já iniciamos diálogos para encontrar denominadores comuns. Isso nos habilitará a iniciar um processo de construção de posições coordenadas a serem levadas às negociações multilaterais
em temáticas ambientais, a começar pela COP28 do clima. Os países desenvolvidos precisam fazer a sua parte no marco das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Os compromissos que propalam no enfrentamento da crise climática, com inclusão social, com proteção das florestas e da biodiversidade, não podem se reduzir a um mantra repetido em discursos. Precisam cumprir suas metas de financiamento aos países em desenvolvimento nas áreas de clima, biodiversidade e desenvolvimento sustentável. Senhoras e senhores, tratamos de muitos assuntos nos últimos dias, de maneira que este é apenas um apanhado dos principais tópicos que foram levantados na reunião presidencial do dia de ontem. É um início de nossa conversa que precisaremos continuar na sequência da cúpula. Muito obrigado, presidente Lula. Dando continuidade à nossa reunião, a pedido do presidente Lula, passarei agora a palavra ao presidente da República Democrática do Congo, presidente Tshisekedi. Presidente, o senhor tem a palavra. Excelência, Monsieur le Président de la République Fédérative do Brasil, Excelências, senhores chefes de Estados, países membros do Tratado de Cooperação Amazônica, senhoras e senhores, chefes de delegação, caros convidados. Antes de mais nada, eu gostaria de expressar a Sua Excelência, o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a nação brasileira, o governo brasileiro, minha gratidão sincera pela hospitalidade e pela acolhida de toda a delegação que me acompanha aqui na conferência. E parabéns pela iniciativa que eu apoio totalmente. Excelências, senhoras e senhores, estou honrado de participar e de aceitar o convite que me foi feito pela República Federativa do Brasil e pelos países signatários do Tratado de Cooperação Amazônica nesse evento importante para a preservação da floresta e a integração econômica e social da região, e com efeito, desde 1978, a sua organização trabalhou muito e buscou soluções para favorecer um desenvolvimento harmonioso na região através da promoção de cooperação econômica, ecológica e social para o grande benefício das populações que moram nessa região. No início, foi apenas uma iniciativa regional interessante para os países da região, se tornou, com 45 anos depois, um trabalho global, uma iniciativa global, cuja existência se demonstra, a importância se demonstra na participação e no seu alcance extraterritorial, e as ameaças que pairam sobre a Amazônia estão sendo levadas em consideração nesse espaço muito importante, e a proteção dessa área se estende também às nossas florestas na Bacia do Congo. As mesmas causas produzem os mesmos efeitos. Portanto, hoje, nós precisamos apoiar as iniciativas de preservação desse planeta, nesse planeta que compartilhamos, e as diferentes sessões de conferências das partes, as COPs realizadas e a Conferência de Paris. Nós precisamos representantes dos estados que têm as bacias mais importantes do mundo, a Amazônia
Quênia, o Congo, Borneo, que representam 52% das florestas do mundo, precisamos unir nossos esforços para vencer os desafios da preservação da floresta e garantir a sobrevivência da humanidade diante das ameaças que pairam sobre nós. E, com efeito, nós podemos considerar que as perturbações climáticas constituem uma pandemia ecológica e que a ação humana, que é a causa dessa pandemia, o aquecimento global, atingiu níveis preocupantes. Então, agora precisamos sair do discurso, precisamos realizar o objetivo coletivo de manter o aumento da temperatura abaixo de 1,5 graus Celsius. E isso é uma emergência que precisa ser resolvida. Excelências, senhoras e senhores, como vocês sabem, as florestas da República Democrática do Congo têm uma fauna e uma flora muito diversa e tem um papel fundamental na regulação do sistema climático mundial, da mesma forma que a floresta amazônica. E a República Democrática do Congo é o segundo espaço florestal do mundo, com 155 milhões de metros quadrados do território nacional, e meu país representa 10% das florestas tropicais do mundo, 38% das florestas africanas e cerca de 60% da bacia do Congo. E a área florestal da República Democrática do Congo sequestra cerca de 24,5 gigatoneladas de gás de efeito estufa, cujo 3/4 estão concentrados em 43% da superfície do país. Então, nessa área florestal, temos vários espaços ao lado dessas florestas. Então, esse objetivo principal, então, precisamos manter a capacidade de absorção de carbono nessa região e nós precisamos da cooperação de todos os países para isso. E isso constitui um estoque muito importante de oxídio de carbono, equivalente de 2 anos de emissões mundiais. Então, com esses números e esse potencial que eu acabei de falar, o setor florestal da República Democrática do Congo é uma oportunidade para o desenvolvimento social e o desenvolvimento econômico com a proteção do meio ambiente. Então, as estratégias de redução de emissões oriundas do desmatamento e degradação das florestas, REDD+, e a participação no mercado de carbono são uma oportunidade de desenvolvimento de parcerias econômicas sustentáveis. Excelências, senhoras e senhores, a República Democrática do Congo tem um papel-chave na luta combate à mudança climática, pois representa um dos pulmões do planeta e um dos países importantes para vencer os desafios climáticos. Essa particularidade foram reivindicadas durante a COP26 em 2021, em Glasgow, e nós trabalhamos para reafirmar esse papel para o bem da humanidade. Vocês entenderam, a adaptação à mudança climática constitui, portanto, uma prioridade para a República Democrática do Congo, que, como outros países, também está sofrendo os efeitos do aquecimento climático. Como observado há algum tempo, temos um agravamento dos efeitos associados a esse aquecimento, inclusive chuvas excessivas no meu país, o que provoca erosão e inundações. Tudo isso com consequências nefastas para os ecossistemas e populações. Querendo dar o exemplo e seguir o exemplo das nações pioneiras, estamos buscando financiamentos adequados para diminuir a nossa pegada de carbono. Essa vontade de diminuição expressa aqui também se associa ao objetivo de modernizar os nossos sistemas operacionais florestais e agrícolas. Os meios para lutar contra a mudança climática são para nós uma verdadeira oportunidade de crescimento econômico resiliente e sóbrio em carbono. Os compromissos adotados
avanços na matéria e para adaptar à crise climática nos levam a uma nova economia do clima que cria oportunidades com inovações tecnológicas, desenvolvimento de infraestruturas verdes e resilientes, transição ecológica, renovações urbanas e promoção de cidades limpas. Diante dessa realidade, o meu país quer desempenhar um papel importante na transição ecológica mundial, porque além das florestas, eles têm uma parte forte de minerais que são indispensáveis para a transição, como cobalto, coltan e lítio, ao que se acresce um enorme potencial em termos de matriz energética limpa, que inclui hidroelétrica e energia fotovoltaica. Senhoras e senhores, excelências, mais uma vez, só posso expressar a minha gratidão com a iniciativa de hoje, que reuniu representantes de estados onde estão as 3 bacias florestais mais importantes do nosso planeta. Para além dos encorajamentos, essa iniciativa deve ser durável para permitir trocas sobre experiências e melhores práticas observadas, não só no exercício de preservação das áreas florestais, como também na integração das populações indígenas autóctones impactadas por essa mudança. Essa iniciativa deve permitir, se persistir, a harmonização dos pontos de vista. Vamos fazer uma interrupção na reunião de líderes na cúpula da Amazônia e voltamos a qualquer momento. Continue conosco, siga também nossas redes sociais. Até a próxima.